Bom dia! Hoje nós vamos iniciar uma nova matéria, dentro da disciplina de técnicas básicas, que será de transporte do paciente crítico. Nós temos vários tipos de transporte, mas o mais complexo é o transporte do paciente crítico. Por quê? Porque ele vai demandar mais tempo da equipe, mais estratégias de planejamento. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Então, de acordo com a portaria 2338, 2338 de 2011, ela é uma portaria que regulamentou algumas unidades de saúde. Eu vou mandar ela aí para vocês no grupo, tá? Ela regulamentou e tem alguns conceitos sobre o que são esses pacientes críticos e quais são as assistências que devem ser prestadas a eles. Então, paciente crítico ou grave é aquele que se encontra em risco iminente de perder a vida ou função de órgão ou de algum sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato clínico, cirúrgico, gineco-obstétrico ou em saúde mental. Então, um paciente crítico ou um paciente grave, ele requer ações imediatas, porque ele tem ali um risco de vida ou algum órgão, algum sistema, alguma função do seu organismo está correndo um risco. Então, a assistência qualificada é a assistência prestada por profissionais de saúde capacitados ao pleno exercício dos protocolos clínicos firmados para o funcionamento adequado do serviço especializado, Então, todos os profissionais que têm capacitação, formação, eles podem exercer a atividade de se cuidar ali e de fazer, acontecer, de seguir o protocolo de um paciente crítico ou de um paciente grave. Então, a gente tem que pensar em segurança. O nosso paciente, ele é um paciente crítico, ele tem ali um risco iminente de morte, Então, a gente tem que pensar em transportá-lo com segurança. Então, quando a gente fala de transporte seguro, a equipe multidisciplinar responsável pelo paciente sabe quando fazê-lo e como realizá-lo. Então, a gente não pode realizar esse transporte de qualquer forma e nem em qualquer momento. A gente precisa saber quando a gente deve fazê-lo. Ou seja, deve haver indicação para o deslocamento e principalmente planejamento para fazê-lo. Então, não é uma ação que eu posso tomar, vamos fazer o transporte? Vamos agora. Não, a gente precisa planejar, a gente precisa de saber algumas ações que devem ser tomadas para que esse transporte ele seja seguro, e a gente vai ver quais são essas ações. Se assegura a integridade do paciente, evitando o agravamento do seu quadro clínico. Tem que haver treinamento adequado da equipe envolvida, desenvolvendo habilidade no procedimento, e há uma rotina operacional para realizá-lo. Então, geralmente ali as unidades que possuem pacientes graves, que vão receber, que vão transportar esses pacientes, existe uma rotina. Essa rotina vai assegurar também que esse transporte não coloque em risco mais ainda a vida do paciente. Então, a gente tem algumas contraindicações de quando o paciente ele não pode ser transportado. Então, são consideradas contraindicações para o transporte de pacientes: incapacidade de manter oxigenação e ventilação adequadas durante o transporte ou durante a permanência do setor do destino. Então, se eu não consigo manter a oxigenação desse paciente, esse paciente crítico, na maioria das vezes, ele vai ser um paciente que está em ventilação mecânica, é um paciente que vai estar entubado, a gente não pode transportar esse paciente se a gente não consegue manter essa oxigenação, ou no transporte ou no local de destino desse paciente.
Incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. Essa performance hemodinâmica é a performance de manter todos os sinais vitais desse paciente de uma forma que a gente não vai agravar mais ainda o quadro do paciente. Então, ele precisa ter uma boa frequência cardíaca, uma boa pressão arterial, mesmo que seja através de algumas drogas vasoativas, e a gente vai falar isso mais na frente. Incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. Então, os pacientes críticos, eles precisam de um monitor cardíaco para verificar frequência cardíaca, saturação de oxigênio, precisa verificar pressão arterial, que tudo isso a gente consegue monitorar no monitor cardíaco. Incapacidade de controlar a via aérea durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. Então, a gente precisa ter, vamos supor, o paciente vai fazer uma tomografia, ele está na unidade de terapia intensiva, ele vai fazer uma tomografia. Então, a gente vai precisar transportar esse paciente. Na tomografia, a gente precisa ter ali um respirador para que esse paciente tenha ali uma capacidade de manter a sua oxigenação.